chegou aquele momento que todo fã de futebol americano espera, que é o começo da temporada da NFL. Só que para nós que somos fanáticos, tem outra coisa também que a gente espera o ano inteiro quando a temporada da NFL começa, que é o Fantasy Football. Por isso eu trouxe hoje meu amigo aqui, o Gabriel Mandel, que vai tentar nos explicar como funciona o Fantasy Football, que é nada mais, nada menos do que o Cartola da NFL, é mais ou menos isso? Olha, Ricardo, dá pra dizer que é mais ou menos isso, o princípio é o mesmo. As regras são um pouquinho diferentes, lógico, o futebol americano e o futebol da bola redonda não são iguais, mas a diversão é igual nos dois. Vamos então conhecer o Fantasy Football da NFL. Antes da gente seguir para falar de Fantasy Football, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aqui também seus comentários de quem é seu jogador preferido, quem você gostaria de selecionar primeiro no seu time de Fantasy, e a gente vai respondendo e vai olhando. Então, Gabriel, o Fantasy é legal porque ele nos deixa até um pouco mais fissurado por futebol americano, a gente quer assistir a rodada inteira para saber como os nossos jogadores estão, fica bravo se um jogador vai mal, mesmo que não seja do seu time, mas a gente fica um pouco louco também, né, acompanhando as rodadas do Fantasy. Um pouco é por sua conta, a gente fica bem louco mesmo, vira um vício, a gente fica no celular o tempo todo, fica no computador, fica vendo todos os jogos, qualquer recepção, qualquer corrida de 3 jardas já é lucro. E, infelizmente, tem muita gente que até extrapola, né? A gente tem casos, o jogador vai mal durante a semana, o pessoal invade a conta no Twitter, reclama bastante. Tem sempre que lembrar que é um jogo, mas ele é bem apaixonante, deixa a gente bem fissurado mesmo. Não, recentemente, por exemplo, o Le'Veon Bell, né, que foi pro New York Jets, ele pediu desculpa pros fãs dele, que na temporada passada o selecionaram no draft, porque ele passou a temporada inteira fora, porque ele mesmo quis. Então, você vê a importância. Quanta gente deve ter ido xingar o Bell nas redes sociais, falando, por que você não vai jogar? Eu draftei você na primeira rodada do Fantasy, né? E o Bell foi só o primeiro caso, né? A gente vai ver isso acontecendo cada vez mais. Então, para começar, para quem chegou aqui e não faz ideia do que é Fantasy, explica aqui pra gente, que inclusive a gente falou do Cartola, o Cartola que se inspirou nesse modelo de Fantasy, que é algo americano, que já existe há muito tempo, né? O Fantasy, ele tem uns 40, 50 anos aí. Só isso. Sempre tem uma divergência quando as coisas são mais antigas, quem criou, quem fundou, mas na prática eram amigos que se reuniam normalmente em restaurante, em padaria, para jogar um jogo que você ganhava pontos ou perdia pontos de acordo com o que o jogador fazia dentro de campo. Naquela época era muito mais complicado, os caras precisavam pegar o jornal no dia seguinte, ver o box score, fazer a pontuação na mão. Hoje é muito mais fácil com os aplicativos voltados para isso, mas na prática o jogador faz alguma coisa, boa ou ruim, dentro de campo, dentro de quadra, ele perde ponto ou ganha ponto, e esse jogador, quando está no seu time, te dá ponto ou tira ponto de você, dependendo da ação boa ou ruim. No final, o futebol fantasy da NFL, cada semana é uma rodada, você tem um adversário, então eu jogo contra você, e aí a gente vai ver se o meu time fizer mais pontos que o seu, eu levo a vitória. Se o seu time fizer mais pontos que o meu, eu fico irritado e passo a semana inteira remoendo isso porque eu perdi. Exatamente. É muito raro, mas às vezes acontece, 2 times fazem ponto igual. É quase tão raro quanto na NFL, mas dá para empatar também. E assim, basicamente você entra numa liga, então, por exemplo, a gente aqui no The Playoffs tem uma liga interna com os redatores, inclusive tem 3 divisões, que é uma liga muito acirrada. Então você reúne seus amigos, monta a liga e aí você vai enfrentar esses seus amigos durante essas semanas, como disse o Gabriel. Então toda semana um dos seus amigos vai ser o seu adversário, soma-se toda a pontuação do seu time durante a semana e aí descobre se você venceu ou não aquele time. Por isso que também gera muita rivalidade, às vezes algumas brigas, discussões, né, nos nossos grupos. Eu e o Gabriel não, a gente nunca discute, nunca brigou, por isso que eu chamei ele aqui. E aí que a gente chega no ponto para explicar como que é o draft do Fantasy, né? Porque nos esportes americanos o draft é conhecido por ser aquele momento em que os jogadores universitários são escolhidos para os times, os jovens jogadores, mas aqui não, né, Gabriel? Ele é num horário, dia definidos, cada liga tem um comissário. Mal comparando é o Roger Goodell da vida. Sim. O nosso é o Luiz. O nosso é o Luiz, na liga do The Playoffs. Você coloca o horário e dia do draft. Dentro do aplicativo que você escolher, existem várias opções. Todo mundo, na Liga do The Playoffs, menos o Lucas Bigorna, nosso colega, todo mundo
fica online. O Bigorna ele prefere jogar com a sorte, deixar o acaso. E o pior é que dá certo. Pior é que dá certo, no ano passado deu certo. Lamentável. Mas todo mundo tá lá online. E aí ele vai numa ordem, o sistema normalmente usa uma ordem Snake. Então você tem, por exemplo, 12 jogadores. Ele vai do 1 ao 12, volta. A 13ª escolha é do time que teve a última escolha no primeiro round. E o primeiro tem a 24ª. Exatamente, ele vai fazendo uma ordem de cobra, por isso o nome Snake. E você vai escolhendo jogadores e montando o seu time. Normalmente são 16, entre 15 e 17 rodadas. E aí você monta alguns jogadores de banco, por conta do bye, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. E aí, completou o draft, normalmente 1 hora e meia, dependendo do tamanho. Você está com seu time montado para começar a temporada. E assim, o elenco normalmente, né, nas ligas padrões tem quarterback, wide receiver, running back, tight end, um jogador flex, né, que pode ser um tight end, um wide receiver ou um running back, um kicker e aí é uma defesa inteira, né, que em vez de você escolher jogadores de defesa, você escolhe a defesa de um determinado time. Isso nos modelos padrões, né, mas tem alguns modelos diferentes também, né? Esse é o modelo mais simples de jogar. Conta uma defesa inteira, porque muitas vezes é difícil você metrificar exatamente a pontuação de cada defensor. E tem muito defensor, tem algumas posições que você não vai ter ou tanto conhecimento ou tanta relevância dentro do jogo no mundo do fantasy. O Luiz, nosso amigo do The Playoffs, por exemplo, disputa uma liga em que você tem cornerback, você tem linha defensiva, você tem linebacker. Mas não existe, por exemplo, eu nunca vi um fantasy que tenha linha ofensiva, nunca joguei. Existe um outro modelo, que é mais recente, tem uns 8, 10 anos, que ele prioriza, na verdade, os recebedores. Ele chama PPR, Point Per Reception, ponto por recepção. Cada vez que o jogador completa um passe, ou é alvo de um passe e faz a recepção, ele ganha 1 ponto. Ele não avançou jarda nenhuma, ganhou 1 ponto. Ele avançou 10 jardas, ele vai ganhar 1 ponto, mais a pontuação das jardas que ele avançou. No modelo mais tradicional, mais comum, ele ganha só a pontuação das jardas. Esse é um modelo que tenta diminuir um pouco a discrepância entre aqueles wide receivers que recebem bolas longas, que fazem touchdowns 60, 70 jardas, e jogadores que são utilizados para passes de 1 jarda, 2 jardas, jogadores mais pesados, até para os tight ends mesmo. E tem aquela coisa também, né, de qual é a melhor escolha na primeira rodada, os primeiros a serem escolhidos. A gente que já joga um bom tempo sabe que, por exemplo, o running back é a peça mais valiosa normalmente no fantasy. Ao contrário de, por exemplo, o quarterback, que no jogo é a peça mais importante, no jogo de verdade, no fantasy ele não é tão mais importante quanto o running back, né? A variação do quarterback ela é menor. De pontos, né? De pontos entre um e outro. Então tem muita gente, tem muitos especialistas hoje que jogam sem você escolher um quarterback, sem escolher uma defesa e sem escolher um kicker. Pega tudo depois. Pega tudo depois. O que eles fazem? Eles abrem a lista de jogos da semana, falam assim, o Josh Allen é uma boa opção essa semana, então vou lá e pego o Josh Allen. Na próxima semana o Josh Allen vai pegar uma defesa muito forte, o Sam Darnold é uma boa opção. Aí ele troca, o pessoal chama isso de streamar, você vai streamando, vai trocando o quarterback e pegando quem tem a opção melhor dentro de quem está disponível. Quem faz isso foca muito o jogo em running backs e wide receivers. Os primeiros quarterbacks wide receivers costumam sair no fim da primeira rodada, quarterbacks normalmente na terceira, quarta, quinta rodada, dependendo do tamanho da liga. Isso porque os running backs são jogadores que produzem sozinho, né? Não dependem tanto de um quarterback, de um passe, né? Assim como o wide receiver depende, e assim como o quarterback depende do wide receiver, e sem contar que o running back também recebe muitos passes, né? Então ele meio que já faz tudo que você precisa para pontuar bastante, por isso que é importante que ele seja uma das primeiras escolhas, pelo menos. Bom, e aí a gente tem o draft do Fantasy, mas legal, eu tenho aquele elenco que fica para a temporada inteira, mas não exatamente, né? Você pode tentar melhorar aquele time durante a temporada. Então, por exemplo, você pode fazer trocas com os seus concorrentes de liga, pode buscar jogadores na free agency, que é o que você falou dos quarterbacks, né? Jogadores que não tenham sido draftados. Como você vê essas possibilidades assim? Você é um cara que gosta muito de fazer trocas, porque a gente sabe que na nossa liga tem o caso do Bigorna também, que não faz trocas, e tem o caso do Luiz, que a gente já citou aqui, que só joga por causa das trocas, né? Todo mundo, é natural, quer melhorar o seu time.
Qual que é a política que eu adoto? Eu sempre digo assim, não tem nenhum jogador em nenhum time de nenhum fantasy que eu jogo que seja inegociável. Mas eu não vou aceitar uma proposta ruim. Tem muitas vezes, ou algumas vezes, que a pessoa se engana. Ela se engana e tenta te enganar também. O que eu sempre recomendo para troca? Troque com moderação. Pense se aquilo vai te deixar irritado, se traz uma vantagem para o seu time. E se você quer trocar por alguém do outro time, uma boa prática, digamos assim, hoje em dia no mundo do WhatsApp, chama a pessoa com quem você quer trocar no WhatsApp e fala, cara, eu tô querendo tal jogador do teu time, eu ofereço isso, faz sentido para você, o que você tá procurando? A hora que você terminou de negociar, você manda a proposta, ou a pessoa manda a proposta. É uma das partes legais, né, a troca, porque você... Tudo bem que você perde muito tempo da sua vida fazendo negociações, então durante o trabalho você tá lá, de repente vem alguém, tipo o Luiz, todos os dias no caso dele, fazer algumas propostas, mas é legal para você ter uma experiência além do jogo em si, de você ficar assistindo o jogo, é de você tentar melhorar seu time através das trocas. Assim, basicamente a escalação do time, você já passou aqui, né, quais são as posições, e a única coisa é aquela, né, você tem os jogadores do banco, em alguns momentos você fica na dúvida quem você deixa no banco e quem você coloca no time, né. E aí é aquela coisa de, pô, vou deixar o cara no banco, aí ele vai lá e faz 3 touchdowns no jogo e você quer quebrar a TV, né? Acontece muito isso, né? Muito, toda semana. Quando você joga mais de uma liga, acontece toda semana. Você sempre vai fazer uma escolha errada ou uma que você faria diferente. Vai olhar e falar, perdi esse jogo por 2 pontos e o cara do banco fez 10 pontos a mais. Acontece, você tem que seguir a sua intuição, lógico, existem diversos especialistas, existem diversas métricas, vale a pena estudar, pô. Esse time, a defesa é melhor, a defesa é pior, o quarterback vai jogar, não vai jogar, isso é uma coisa que sempre impacta, é importante ficar de olho até 1 hora antes de começar o jogo. Se não tem lesão, né, também. Tem muitas vezes que o jogador aparece como duvidoso, você não sabe. Sobre a pontuação, né, para quem está tentando entender como funciona na prática, basicamente os jogadores de ataque, running backs, wide receivers, tight ends, eles pontuam por touchdown, por jardas que eles acumulam na partida, isso nos modelos tradicionais, né? O Gabriel já explicou mais ou menos nos outros tipos de modelo. Então, um cara que faz muito touchdown, ele é muito útil para o seu time, um cara que faz muitas recepções de jardas longas é muito útil, o running back, que corre bastante, é muito útil, e o quarterback, ele normalmente tem... Tudo que ele fizer no jogo é mais ou menos metade ou menos do que os outros jogadores, porque o quarterback tá o tempo inteiro lançando, não ia valer, não ia ser justo que toda a pontuação dele, senão todo mundo escolhia quarterback, talvez, na primeira rodada, né, se fosse... Ficaria muito fácil. Normalmente, o wide receiver ou um running back ganha 1 ponto a cada 10 jardas, seja recebidas, seja corridas. Sim. O quarterback, normalmente, para cada jarda que ele passa, se ele corre com a bola, a pontuação é normal, como um corredor. Se ele passa, ele normalmente recebe 0,04. Então, ele vai precisar muito mais para somar 1 ponto. Senão, realmente... quarterbacks seriam sempre os primeiros escolhidos e cada um faria mais de 100 pontos por jogo. E o kicker, ele ganha pontos quando acerta chutes, o field goal vale mais, um field goal acho que acima de 50 vale mais também que o normal. E as defesas ganham pontos basicamente quando forçam turnovers, quando conseguem sacks, né, também. Enfim, então uma defesa que... E quando sofre pontos, ela perde pontos no fantasy, né? Então uma defesa que sofre, sei lá, 7 pontos no jogo inteiro, no jogo real, ela vai ganhar muitos pontos no jogo do fantasy. Bom, e resumidamente, cada liga pode ter um modelo de playoff para a fase final. No nosso, são 12 equipes, as 6 melhores vão para os playoffs, sendo que as 2 primeiras ficam numa semana de bye, né, como é na NFL. E depois tem aquele playoff entre o terceiro e o sexto, quarto e quinto. Os ganhadores desses playoffs enfrentam os 2 que tiverem em bye. E aí vira um playoff normal, assim como o da NFL. Então, assim, a gente pode até comemorar durante a temporada regular a posição que a gente fica, as vitórias, mas o importante mesmo é classificar, né? O importante é você classificar. Normalmente o Fantasy termina na semana 16 da NFL. Não joga a última semana? Não. Por quê? Muitos times já classificados poupam jogadores, de repente colocam o cara só para a primeira campanha, às vezes nem levam para o jogo. E aí isso prejudicaria exatamente a semana mais importante do Fantasy, que é a final. Por isso essa opção de normalmente fazer a final na semana 16. Hoje tem algumas ligas que trabalham com 2 jogos de final, para tentar diminuir alguma disparidade que possa acontecer. Ou 15 e 16, ou algumas até 16 e 17. Mas o importante mesmo é classificar. Na Liga do The Playoffs, o importante primeiro é não cair.
Ah, tem isso. É não cair para a segunda divisão. Até porque a zoeira é grande quando você é rebaixado. Exatamente. Inclusive, os times que não se classificam para os playoffs, eles jogam o playoff do rebaixamento, que no Fantasy é um playoff de consolação, que não valeria nada, mas no nosso vale. Inclusive, esse ponto que você citou é curioso, né? Porque você, às vezes, seleciona jogadores no draft que são de times rivais do seu. E aí, você é obrigado a torcer pelo time rival, né? Eu, por exemplo, tento evitar isso. Você também? Não, eu seleciono mesmo, não tenho o que fazer. Você não sabe que o seu vai perder. É, eu evito jogadores do meu time. Mas outra situação que acontece, para quem joga mais de um fantasy, é você ter um jogador que está no seu time em uma liga, no adversário na outra, e aí chega, por exemplo, no Monday Night, o jogador tem que fazer 15 pontos. Se ele fizer 14, você perde os dois. Se ele fizer 16, você perde os dois. Ou ganha um e perde um. 15 é o cenário perfeito. Esse momento é difícil. Eu me solidarizo com você que está nessa situação, já passei por ela. Por isso eu jogo só um, para não ter esse lapso mental, assim, não saber o que você, para que torcer durante o jogo. Para fechar aqui, a gente vai dar algumas dicas pro pessoal aqui se dar bem no Fantasy já desse ano de 2019. Por exemplo, a gente citou o Le'Veon Bell, tem 2 jogadores pelo menos que enquanto a gente estava gravando aqui estão em situações parecidas, né? O Zeke Elliott nos Cowboys e o Melvin Gordon no Los Angeles Chargers, que os dois ameaçam uma greve durante a temporada. E os dois seriam escolhas de primeira rodada, talvez, né? O Ezekiel Elliott seria a terceira, quarta escolha, talvez segunda até escolha. Segunda, né? Mas quem que vai selecionar o Elliott sabendo que ele pode não jogar a temporada, né? Então eu acho que vai ser escolhido na maioria das ligas, com certeza, mas em rodadas mais pra baixo. Quem quiser arriscar, né, pra que ele volte a jogar, talvez. Você não vai perder uma escolha de primeira rodada com um jogador que você, de repente, não vai ter em campo nenhuma partida. Por isso que a gente faz normalmente até o draft bem perto da temporada começar, né? Pra não ter muito risco de lesão antes da temporada e jogadores que resolvam fazer greve de última hora. E para esse ano, Gabriel, nas principais posições, você teria aí uma recomendação de pelo menos 2 jogadores por posição para nossa galera? Fala naquela câmera ali. Olha, lógico que é complicado. Eu vou falar jogadores que provavelmente vão mal, vão se machucar, mas o consenso para esse ano, em termos de running backs, é Saquon Barkley, Alvin Kamara e Christian McCaffrey. Na maioria das vezes o Barkley primeiro, Barkley e Kamara revezam um pouco. Wide receiver é um pouco mais complicado, tem muita questão de preferência aí. O primeiro nome que aparece sempre é o DeAndre Hopkins. 2 nomes que eu aposto muito para essa temporada são o Davante Adams e o Odell Beckham. E um cara que sempre vai bem é o Julio Jones. Então esses 4, se você conseguir um dos 4, você está bem. Tight ends, Travis Kelce, Zach Ertz e o George Kittle. Depois da temporada 2018, o Kittle subiu bastante. Esses 3 caras, até a 4ª rodada, devem sair. Então, são jogadores que vale arriscar. Depois disso, o tight end vale a pena esperar um pouquinho, que não tem outros nomes com tanta certeza. E para quarterback, Patrick Mahomes, Deshaun Watson. Eu vejo muita gente falando do Aaron Rodgers. O Rodgers e o Russell Wilson, eles são jogadores opostos, né? O Wilson corre muito com a bola, passa pouco. O Rodgers tem uma tendência a passar mais e correr menos. Normalmente, quarterbacks que correm muito com a bola são bons, desde que eles passem também. Então são 2 nomes aí que vale a pena ficar de olho. Você vai abrir mão de jogar um fantasy, já chama os seus amigos que não conseguem. Bom, e é isso, pra você que para horário pra todo mundo, marca o draft, você vai ver que é muito legal. O nosso já tá marcado, inclusive, Gabriel, eu queria ver se a gente já consegue combinar alguma troca aí, por exemplo. Tranquilo, você me dá o Saquon Barkley e eu te dou o Frank Gore. Não, aí você tá um pouco exagerado, né? Mas você poderia me mandar os jogadores do Saints, do seu time, que é o meu time na NFL. Por exemplo, Alvin Kamara e Saquon Barkley, acho que seria uma boa dupla. Uma troca justa. Você me dá o Barkley e eu te dou o Kamara. Ok, combinado.